Dando continuidade ao nosso videocurso sobre medicina do sono, falaremos agora de alguns distúrbios do movimento do sono. Vamos iniciar falando do bruxismo do sono. Por que bruxismo do sono? Porque o bruxismo ele também pode ocorrer durante a vigília, enquanto estamos acordados, ao contrário do que muita gente pensa. O bruxismo do sono se caracteriza por apertamento ou deslizamento excessivo dos dentes, fazendo com que ocorra desgaste ou mesmo fratura dos dentes, dor de cabeça por contração muscular excessiva, alterações gengivais e fragmentação com comprometimento do sono. Geralmente, como esses sintomas são mais odontológicos, é o dentista que dá o primeiro diagnóstico. É ele que vê primeiramente o paciente com o bruxismo do sono. O tratamento do bruxismo do sono visa a procurar causas específicas, situações de estresse, doenças neurológicas e tratar essas doenças. Se elas não ocorrem, a gente pode sempre proteger os dentes através de placas para amortecer o impacto, para impedir o atrito ou a destruição dos dentes. Essas placas são feitas por dentistas e são muito eficazes, mas se for necessário o uso de algum medicamento com ação sobre o sistema nervoso central, ele tem que ser utilizado com muita cautela para se identificar a causa específica do bruxismo. Ainda como distúrbio de movimento do sono, a gente tem duas outras alterações muito comuns. É o movimento periódico de perna ou de membros e a síndrome das pernas inquietas. São duas coisas diferentes. Primeira diferença, a síndrome das pernas inquietas, ela começa enquanto se está acordado, começa na vigília. E o movimento periódico de membro, ele é predominantemente durante o sono. Embora que, atualmente, ele possa até ser registrado em alguns períodos de vigília no meio da noite. A pessoa está dormindo, continua com os episódios, acorda, fica um tempo acordado e dorme, e pelo manual atual de avaliação de polissonografia, ele pode ser considerado também enquanto o paciente está acordado. Mas, classicamente, a gente separa. A síndrome da perna inquieta, ela, como falamos lá no começo, síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, ela também é um conjunto de sinais e sintomas. A pessoa está com aquela sensação de arrastamento na perna, de queimação na perna, deita para dormir, não começa bem o sono, não consegue iniciar o sono porque as pernas ficam queimando, se mexendo, a vontade de esfregar uma perna na outra, atritar uma perna na outra, e isso incomoda bastante o paciente. E se ele se levantar e caminhar, ou seja, se ele sai do repouso e vai para a atividade, essa sensação desaparece. Isso é marcante para diferenciar de algum distúrbio vascular. Por exemplo, se a gente tem algum problema de circulação nas pernas, se está em repouso, melhora. Quando se movimenta, piora. Na síndrome das pernas inquietas é o oposto. No movimento, na atividade, melhora. No repouso, piora. Mas ainda assim o paciente consegue iniciar o sono, mesmo com a síndrome das pernas inquietas, e ele vai continuar com esse desconforto, fazendo com que ele não aprofunde o sono dele. E esse período, geralmente, que acontece isso, é no primeiro terço da noite, às vezes até na primeira metade da noite. Quando já vai para a segunda metade da noite, o problema some por conta própria. Já o movimento periódico de perna ou movimento periódico de membro, por que a gente fala de membro? Porque esse movimento periódico pode ser do braço, antebraço, do queixo, da cabeça, do pescoço. Ele ocorre durante o sono. A pessoa está dormindo e começa a dar chutes, ou a pessoa começa a dar cotovelada, ou começa a mexer a cabeça, mas geralmente são os membros inferiores que são acometidos. Então, é aquele paciente que dá vários chutinhos enquanto está dormindo, bate bastante as pernas, e isso daí pode fazer com que o paciente se acorde, levando a um quadro de insônia, ou ainda fazendo com que o sono fique picado, fragmentado, fazendo com que no dia seguinte o sono não tenha sido suficiente para se descansar. Tanto um distúrbio quanto o outro pode ser tratado só com medidas como redução do estresse, hábitos de vida, exercício físico, mas muitas vezes é necessário o uso de medicamentos.
Hoje se usa muito medicamento que também é utilizado para o mal de Parkinson, só que em doses mais baixas. E por um período de tempo usando esse tipo de medicamento, o paciente deixa de ter a síndrome das pernas inquietas e também pode deixar de ter o movimento periódico dos membros. E com isso, contribuindo para que o sono seja de melhor qualidade.